que criou aí junto com o parceiro Lucas Menotti uma das minhas páginas preferidas do Instagram. É barato se incomodar, afinal, é realmente barato se incomodar quando a gente fala de carros, né, Regis? Conta para nós aí como é que começou a ideia de vocês, quando e como começou essa ideia de achar vários incômodos automotivos aí na internet brasileira. Legal, tudo bom? Prazer falar contigo também. Cara, é uma história meio longa, vamos lá. A gente participa, eu e o Lucas, de um grupo que nasceu ainda lá no finado Yahoo Grupos, né? Muitas listas e clubes Antiga mesmo, né? automotivos acontecia lá, isso lá por 2004, mais ou menos. E era um grupo de entusiastas da revista Quatro Rodas. Então é uma galera assim. E aí esse grupo foi migrando. Hoje ele acontece no WhatsApp, para variar, todos os grupos migraram para o WhatsApp. E a gente tem esse grupo, e aí a gente ficava postando anúncio dos carros, assim, olha que legal essa Alfa, olha que legal esse Jetta, olha que legal isso aqui. E é um grupo bem heterogêneo, assim. Mas sempre de coisas que incomodariam, assim? Já tinha essa pegada de carros mais complicados aí de recuperar, de manter? Sim, na realidade isso nasceu porque alguns do grupo têm carros antigos, assim, carros projeto, como eu gosto de chamar, e aí a gente ficava postando esses anúncios. E aí o pessoal da turma dos carros novos, dos lançamentos, tal, pô, vocês ficam postando um monte de porcaria, não sei o quê, olha um monte de, de carro ruim, né? Pô, isso aqui enche o saco também. E aí surgiu essa ideia de transformar isso num Instagram, porque como tem muito entusiasta, a gente vamos lançar lá uma página aí, né? E sempre quando eu postava o anúncio, eu dizia, é barato se incomodar, olha aqui, cara, 5 mil por um carro desses aqui, meu Deus do céu, é muito barato o cara se incomodar com uma coisa dessa. E aí esse jargão pegou, e aí a ideia de... Começaram no Instagram? O Instagram foi em maio de 2019, ou seja, tem 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E hoje nós temos 125 mil seguidores, é uma galera, né? Sim. E, cara, isso começou despretensiosamente, assim, nós somos entusiastas, né? Então, foi crescendo, e aí a gente teve o impulso do amigo Mário, como eu digo, que é quem disse lá, olha, vocês estão enchendo o saco aqui, postem, façam outra coisa, né? E aí nasceu, a ideia de migrar para o Instagram foi do outro editor, eu chamo de editor, né? O sócio do Lucas, e aí chegamos nesse ponto, a gente pega os incômodos que vão aparecendo aí, então, faz só um texto. Dois, e vocês nem se conhecem pessoalmente, é isso? Exatamente, o Lucas ele nasceu no Rio de Janeiro, mas atualmente ele mora em Recife, e eu sou aqui de Porto Alegre, né? E a gente nunca se viu ao vivo, né? Apesar de eu já ter ido a Recife umas quantas vezes, acho umas 3, 4 vezes, a gente nunca se viu ao vivo, nunca deu certo, né? Sim. Então, mas a gente se entende super bem, porque ele gosta das mesmas coisas que eu gosto, né? Então... Onde vocês costumam garimpar mais, assim, me parece, porque hoje vocês têm anúncios, né? Acho que é uma das formas que vocês criaram aí para gerar receita com a página, mas vocês também têm alguns sites que são, acho que mais ricos, né? Me parece, assim, olhando a página, que aí no Rio Grande do Sul, principalmente, na região sul como um todo, assim, ainda é mais fácil achar certo tipo de incômodo que ainda esteja barato, né? Porque tem um tipo de carro antigo, clássico e mais raro, que quando chega no mercado de São Paulo, por exemplo, ele já deu uma valorizada. E aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, talvez não. Isso é uma impressão minha. Você acha que corresponde à realidade? Não. Isso tudo nasceu, né? Quem gosta de carro, essas coisas assim, tá sempre no LX, no Mercado Livre, Web Motors e todos esses sites de classificados. E aí a gente fica lá olhando, né? Passando lá a timeline do LX, vendo as novidades. Então a gente resgata normalmente esses anúncios de lá. Muita coisa do Facebook Marketplace também. Cada um tem a sua característica, né? E claro, a gente tenta postar carro do país todo, tá? Só que o Brasil é muito grande, diversas culturas, diversos climas, né? Tipos de clima. E tem carros que também não existem mais lá para cima porque não resistiram, né? Do sol, a maresia também, principalmente a maresia é uma coisa que castiga muito os carros, né? E aqui no sul, assim, acho que... Desculpa te interromper, mas eu acho até que... Eu não sei se ainda existe, cara.
mas tem umas distorções regionais de preço de carro mesmo, né? Eu tinha amigos, assim, no tempo que eu morava em Porto Alegre, que faziam um dinheirinho, assim, comprando determinado tipo de carro, normalmente SUV de luxo, assim, no Nordeste, o público que tem grana lá não ficava muito tempo com esses carros, até por essa questão toda de maresia, Sim. pegava esses carros e mesmo com o custo de trazer para o Sul, ainda conseguia fazer um lucrinho em cima. Não sei se ainda é a realidade isso no mercado. Eu acredito que sim. A gente acompanha muito o mercado lá de cima, né? Principalmente nos incômodos, né? Os SUVs não são tão incomodativos porque são carros mais modernos, assim, né? Você vai ver a nossa gama lá de postagem são carros mais antigos, né? No tempo que a gente só existia as SUV raiz, como a gente chama. Mas, Sim. assim, eu acho que tu tá certo. A gente tem aqui os carros aqui mais para o sul, acho que de São Paulo para baixo, eles são mais caros, né? A gente encontra bastante carro bom aqui no sul ainda. No sul, eu digo, de São Paulo para baixo, né? Tem muito carro bom no Paraná, interior do Paraná, região de Londrina, ali interior de Santa Catarina também, Concórdia, toda aquela região oeste lá. E no interior do Rio Grande do Sul, acho que muito pelo clima também, pela cultura. Nós, gaúchos, a gente sempre valorizou muito o carro, assim, o carro é um bem, né? Um bem da família e tal. Então, por isso que normalmente a gente encontra muito carro antigo, assim, década de 70, 80, Um pouco mais bem preservado. inteiro, bem Sim. original, mais cuidado. E também acho que ajuda um pouco o clima, né? O clima na serra também ajuda para conservar o carro, né? No Paraná também isso acontece muito. O Paraná tem carros muito bons. E para quem não segue tanto assim a página, explica assim, afinal, eu gosto que tem um outro significado do barato se incomodar, né? Qual é o barato de se incomodar barato? Porque da onde Isso, vem essa... Por que a gente faz isso com a gente mesmo, em resumo, né? isso é uma dualidade, né? Assim, é barato se incomodar de valor, mas também é divertido se incomodar. Sim. O barato se incomodar, ele nasceu muito da vivência da gente, porque a gente se incomoda, né? Eu tenho 2 carros antigos, depois eu falo um pouquinho mais. Né? A gente se incomoda em casa com a patroa, se incomoda com a mãe ou com o pai, se incomoda com o vizinho porque faz barulho, se incomoda com o síndico porque tá pingando óleo lá na garagem e o Sim. cara vai te incomodar, se incomoda com o cara da chapeação e da pintura, né? Sim. E o incômodo é certo quando tu tem um carro assim, né? E ao mesmo tempo, isso é muito barato, é muito legal, né? É muito divertido se incomodar, porque aí tu faz as tuas amizades, tu conhece pessoas muito legais, assim. Até eu sempre falo para minha esposa, assim, os carros antigos eles me proporcionaram muitas amizades, muitos contatos, inclusive na minha profissão, né? O trabalho, que não tem nada a ver com carros. Então, assim, é legal fazer essas amizades. Eu tenho amigos, assim, do grupo dos carros que eu levo para a vida, são irmãos, assim, pessoas muito queridas, né? Eu Então, assim, imagino é aí... divertido se incomodar. Sim. Eu imagino pela sua estante aí atrás que um dos incômodos da sua garagem seja um Escort, né? Tem Pois. toda a história do Escort praticamente aí nas miniaturas, Eu né? vou, eu vou, eu vou mexer a câmera aqui só um pouquinho para mostrar, ó. São as miniaturas ali, ó, dos rally em cima. Tem uns perdidos aqui também, tem uma São todos alta. Escort, os em cima de competição e os embaixo de rua, é isso? Isso, é tudo 1 para 18 aqui. Aqui tem uns outros, assim, que não são Sim, Escort, né? Mas, sim. mas é tudo Escort. Cara, a minha vida sempre foi Escort, assim, claro, eu gosto de muita coisa, né? Dá Eu uma sempre digo que... baixadinha mais agora que tá muito no seu queixo aí o enquadramento. Vamos, Boa. vamos, vamos baixar aqui. Melhorou? Sim. Normalmente, quem Ah, gosta de carro acaba tendo algum carro da infância que marca e você meio que carrega isso, né? No seu caso, foi... Eu me lembro, no Rio Grande do Sul, eu não sei se é uma impressão genuína minha ou uma coisa que ficou assim de criança para mim, mas eu sempre tive a sensação, nos anos 80, ali, de que a Ford, eu tinha família em Caxias do Sul, eu tinha a sensação que a Ford era muito forte na Serra Gaúcha. E muito, aí, nesse contexto, o muito forte. Escort XR3 era o supra-sumo. Ninguém falava em... Meus primos lá de Caxias do Sul, ninguém falava em Gol GTI. Era o Escort XR3, era a Ferrari brasileira, né? Nos anos 80, eu somo isso à imagem do Ayrton Senna, né? Que estava sempre... Tem diversas fotos dele com o Escort, ele era patrocinado pela Ford, a Ford Eu cedia... tenho um comercial aí que a gente já mostrou várias vezes no Acelerados. Isso, exatamente. Tem a foto clássica dele do lado do Escort, faltando a polaina na frente. Sim, Então, é bem legal. E tem outra coisa que é interessante. Tu que é do Sul, tu sabe o concurso da Garota Verão, né? sim. E a Garota Verão, por muito tempo, eles Ganhava no davam para a Escort. Garota Verão um XR3 conversível, né? Caramba, eu não Premiavam. lembrava disso.
Então, assim, é muito forte a imagem que a gente tem do XR3. E para mim, a minha família sempre teve Ford. Meu pai e minha mãe, a Belina, Corcel, Royale, Mondeo. Só que nunca teve Escort. Quem tinha era um tio muito Outra louco. coisa que a nossa geração aí dos anos 80, também as gerações atuais não tem muito, né? Existia muito esse clubismo da família com uma marca, né? A gente tinha basicamente 4 clubes, né? Que era Ford, Volks, GM e Fiat, que era só o que tinha no mercado aqui. E normalmente as famílias eram muito alinhadas. Assim, a minha família sempre foi muito volqueira. O Gerson na infância, a família era muito fiateira. Então você tinha uma família fordeira aí, né? É interessante, né? Eu tinha amigos que eram tudo Volkswagen. O pai tinha Passat, depois teve Santana, depois teve Quantum, né? Aí tinha o padrinho da minha irmã que ele tinha Monza, teve 3, 4 Monza, teve Chevette, sempre na mesma linha, né? E lá em casa eram os Ford, principalmente as peruas, né? Lá em casa a gente sempre foi muito engajado nisso. Só que para mim o Escort era uma coisa mais icônica, né? E eu lembro de ficar na janela da casa da minha avó ali no bairro Teresópolis, aquelas portas que tu abria, janela assim, e eu ficava vendo os carros passando e eu falava para minha avó, avó, olha um Escort convencido, né? Bem pequenininho era. Sim. E aí ela disse, quando tu fizer 18 anos, a avó vai te dar um Escort conversível para tu levar a avó para passear com os cabelos ao vento. E aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí, infelizmente, a minha avó adoeceu, não pôde realizar esse meu sonho, né? E eu disse, não, um dia eu vou ter. E aí, quando eu tive condições, eu comprei o primeiro. Né? E aí, agora já tenho o primeiro, já tem 13 anos e o outro tem 7 anos já. E legal, são dois XR3, né? Um conversível e um não conversível? Não, são dois conversíveis. Um 89, um MK4, que é aquele 8990 com farolzinho redondo na frente, Sim. vermelho, AP. E eu tenho um 95 também, Azul Europa, que é o último ano de produção, que foi até da frota da... Isso, sapão europeu, como chamam, que é o grande sonho, assim, que eu sempre tive um desejo. E também AP, né? Os dois são AP, mas são carros completamente diferentes, né? Apesar mas o 89 é 1.8 ainda, né? E aí o outro é isso. E o meu não é mais 1.8, já foi mexido já. Algum dos 9 antigos donos, coitado, teve 9 donos antes de mim, trocou para um motor 2.0 de Santana Sport, pela numeração lá. Sim. E aí eu preparei o motor, não fiz tudo, fiz aspirado, Flotec, divertimento, né? Barato, sim. Nada barato se incomodar. Nada barato se incomodar. E aí, apesar de serem dois conversíveis, dois Escorts conversíveis, são carros completamente diferentes, né? O pessoal diz, pô, mas tu tem 2 Escorts, 2 conversíveis? Cara, são 2 gerações completamente diferentes, 2 pegadas diferentes, 2 maneiras de dirigir, incomodam de maneira diferente também. Então... Mas qual, assim, você acha que um tem, sei lá, prioriza mais conforto e outro mais esportividade? Qual é a diferença de personalidade que você vê em cada um? Assim, o MK4, ele é mais apertadinho, assim, é uma cabine mais... É um projeto do início dos anos 80, né? Então, tu já vai mais apertado, é uma pegada mais pilotagem, assim, um cockpit menor. É um carro menor também. E no motor 1.8, ele vai, é um foguetinho, assim. Ainda mais o meu que tá 156 cavalos, né? Mexido, tem Sim. injeção. É diferente, cara, a pegada é diferente. E já o MK5, que é o europeu, ele já é um carro mais largo, tu já sente aqui a diferença, é um carro mais moderno, a ergonomia, a maneira de dirigir, tu já vê que é um carro já do final da década de 80, início dos 90, já é completamente diferente, o câmbio, né? Também, né? Ele é mais macio. A gente teve um 94 lá em casa, era o carro que meu pai tinha quando eu tirei carteira. Então, eu dirigi bastante assim com 18 anos, e com 18 anos você admita-se hoje, né, tardiamente, mas você gosta de fazer uma tocada um pouco esportiva demais ali para as capacidades do carro. E eu me lembro de tomar alguns sustos com a suspensão macia desse Escort 94 aí, no auge da minha imaturidade com 18 anos. Ah, sim, exatamente. E é um carro meio judiado de suspensão também. O projeto de suspensão do MK5 é um projeto bem discutível, assim. Mas, cara, são carros divertidos, assim, e eles me deram um pouco de bagagem, assim, para dizer o que é barato se incomodar e o que é caro se incomodar. Né? Os meus, por exemplo, não são nada baratos de se incomodar. Essa ia ser a minha próxima pergunta, assim, qual é a... Vamos lá, você está vasculhando ali sites como a LX, Webmotors e tudo mais,
qual é mais ou menos a faixa de preço que você e o Lucas mais... Eu vejo que oscila muito. Às vezes você acha um ninho caído lá por 5 conto, às vezes pega alguma coisa, resto de rico, que a gente chama também no mercado ali de 30, às vezes quase 40. Mas qual é a faixa de preço que vocês priorizam, assim, onde está o sweet spot, digamos assim, onde está o filé do barato se incomodar? Sim. Eu gosto muito de falar do termo democracia automotiva, né? Porque a gente trabalha ali, escreve para todas as tribos, assim, desde o cara que gosta do Gol quadrado até o cara que gosta de uma BM dos anos 90, gosta de picape, Audi, Alfa, tem de tudo ali, tu vê carro francês, mas eu acho assim que faz aquela margem ali dos 8, 9 mil até os 15 mil é um público assim bem interessante, porque o pessoal não é uma grana tão difícil de tu conseguir, quem é entusiasta, e tu consegue pegar umas coisinhas bem legais assim para se divertir, né, e mexer sem ter que gastar muito depois, né? Tu consegue ter carros bons, principalmente da década de 80, final de 80, início da 90, que são carros que ainda não pegaram tanto preço, né? Por exemplo, tu pega um Cadete GSI, pega um XR3 fechado, pega um Ômega, né? Tu pega muito carrinho interessante nessa faixa dos 8 aos 15 mil. Claro, né? Tu já vê que tem esses carros já, gente pedindo 40, 50. Mas o grande objetivo do barato se incomodar é mostrar que tu consegue ter um carro, um divertimento, por um preço mais acessível na largada, na hora de comprar. Tu não precisa ficar refém do pessoal que pede, sei lá, 40, 50, 100 mil reais, 120 mil reais num carro que tu desejou, sendo que tu olha no mercado, pô, mas eu não preciso ter um Gol quadrado de 90 mil reais, eu posso ter um Corsa GSI 95 que me custa 12, né, e trabalhar em cima Engraçado, né? disso. Alguns carros não decolam. O Porsche R3 demorou muito para esquentar. O Corsa GSI é um carro meio esquecido, né? O próprio... a gente fez um desafio anos 2000, uma vez no Acelerados, com Corsa SS, Palio 1.8R e KXR. Cara, são carros completamente esquecidos. Acho que daqui a 5, 6, 7 anos que eles talvez comecem a pegar preço, né? Não, e quem dirige esses carros sabe o quanto é gostoso de andar num KXR, por exemplo. A Se tu XR olhar na está muito internet, acima desses outros dois, inclusive, nesse caso. com 10 mil reais, 11 mil reais, tu compra um KXR bem bom. E além disso, é um carro que tu pode usar no dia a dia. Não é uma barca que vai gastar 4 por litro, nem nada disso. Então, é um divertimento legal, assim. E as pessoas, o nosso intuito é escrever e mostrar para eles, pô, tu não precisa ficar querendo só aquele Gol de 120, aquele Opala de 70, né? Tu pode te divertir com outras máquinas, né? E aí saem os textos. Os textos são muito inspirados também nas vivências pessoais, né? Os textos são a melhor parte, talvez, do perfil de vocês no Instagram. Foi assim que a gente começou a se falar. Eu acho que era um texto de um eclipse, o eclipse de primeira geração aqui no Brasil, né? Que ficou, infelizmente, famoso ali pelo acidente do Denner e tudo mais. É um Eclipse carro que do eu namoro Denner. bastante. E aí vocês postaram um anúncio, foi a primeira vez que a gente se falou, eu acho. E eu falei, putz, mas era um eclipse todo detonado, né? E aí Eu lembro. não tão barato. E eu falei, nossa, mas tá caro, né? Não tá barato essa incomodação aí, né? E aí, não sei se foi você ou o Lucas respondendo, mas, cara, olha quanta incomodação você vai ter só por esse valor, né? Aí que eu entendi bem o espírito da página, né? A incomodação é intencional, Exato. você está buscando a incomodação. E os textos nascem muito das histórias com amigos, as vivências que a gente tem. É muito divertido, assim. E a gente tenta escrever de tudo, né? Até dentro dos carros que a gente não curte muito, que não compraria, a gente pesquisa, a gente diz, não, tem um amigo tal que tem um carro assim, vamos dar uma conversada com ele, o que tu gosta do carro, o que tu não gosta. E aí saem os textos, né? E o barato anunciar, que são os anúncios pagos que a gente tem agora, a gente busca ajudar as pessoas que têm um carro, mas eles não conseguem descrever os potenciais do carro, né? Tem tanto carro legal aí, eu tava vendo ali um cara vendeu um A4 agora há pouco. Pô, o carro super divertido, mas o cara não sabia vender o carro dele. Sim. E aí, se tu vai botar um A4 lá, 2004, para vender no OLX, é só mais um A4, entendeu? Se a gente faz um texto produzido, fala das qualidades e tal, isso aí dá uma vitrine maior, né? Vamos esculhambar com o mercado agora, então. A gente falou um pouco ali você falou de Ômega, de GSI, a gente falou de Corsa GSI. Que outros carros você acha, assim, pensando em investimento mesmo? Que carros que você acha que
são carros legais que ainda estão num preço bacana e que daqui a 2, 3 anos vão valer mais do que valem hoje. Quando eu, pelo menos, assim, acho que o Lucas também, quando a gente escreve o texto, a gente nunca pensa com o viés de investimento. Sim. Né? Nunca penso em vender, porque, por exemplo, eu não penso em vender os meus carros. Claro. Então, eu não escrevo pensando assim, não, ele tem que comprar esse carro porque está barato e daqui a 2, 3 anos ele vai vender e vai ganhar 100% em cima. Nunca escrevi assim, sabe? Mas a gente vê que tem carros que o mercado está se fechando, o mercado está olhando melhor, né? Principalmente para esses esportivos da década de 80 e 90, né? Os GTI, GTS, a família GT, como eu chamo, já pegou Os preço. quadrados já estouraram, né? Já passou a janela. Eu já acho que já está baixando, já chegou. Mas tem muito carro bom que está pegando preço, né? Que estourou a bolha do quadrado? Eu acho que sim, eu acho que as pessoas estão abrindo os olhos que passou da questão de valorização e já tem muito oportunismo, né? Como tem o perfil aquele do antigo oportunistas também, que bota umas coisas bem divertidas, né? Que não tem nada a ver com a gente, que as pessoas acham que o antigo oportunistas é o pessoal do barato se incomodar. E não é, a gente não sabe quem é também. E como tu me perguntou, eu acho que tem aquela gama de carros esportivos da década de 80 e 90 que estão pegando preço. Os Uno Turbo, os Tempra Stile, os XR3 fechados, eles estão valorizando. Eles não têm o mesmo valor ainda de um conversível, até porque tem muito menos conversível rodando por aí. Mas esses carros, o Cadete GSI, o Calibra, né, o Tigra também, Corsa GSI, são carros que o pessoal tá pegando gosto, né? Sim. E dizem, né, que o carro ele vai se valorizando, as pessoas vão querendo, quando passa dos 20 anos, 25, 30, até os 40 anos. Daí, quando o carro começa a ter 40 anos, as pessoas começam a diminuir um pouco o desejo do carro, porque já fica um carro mais difícil de tu usar, de tu conseguir peça, né? Existe tal dessa curva, assim. Então, eu vejo um mercado muito promissor para esses esportivos dos anos 80 e 90, de todas as marcas. Você citou Ômega, tem outros. Normalmente os carros que se tornam icônicos e colecionáveis são os carros mais com pegada mais esportiva, mas o nosso mercado aqui tem outro carro assim não tão obviamente esportivo além do Ômega que você citaria? Olha, o que eu vou te dizer assim, acho que as BMWs e as Mercedes, a E36 é um carro que conquista muita gente. E eu acho que a E36, né, que é as 92, 93, 94, ela já chegou no limite mínimo assim dos preços. Agora a coisa só vai subir, principalmente as câmbio manual, 325, 328, elas não vão subir. Então, vão ser carros agora para aquele nicho de entusiasta, entendeu? O cara é entusiasta, gosta e vai comprar. Assim como o Gerson comprou a dele agora, né? Tá se incomodando um pouco. Bastante incomodação ali. Exatamente. No mercado imobiliário, né, se fala que toda a casa que você está vendo anunciada à venda, ela é uma das segunda ou terceira ou quarta melhores casas à venda, porque as primeiras mesmo o pessoal das próprias imobiliárias pega para si, né? Tem algum caso assim de coisa que vocês estavam ali garimpando e falam, nossa, esse aqui eu não vou publicar porque eu vou pegar para mim? Você ou o Lucas? Não, a gente não fez isso aí, até porque a gente não tem dinheiro para abraçar todos os incômodos que a gente posta. Mas eu vou dizer, eu compraria boa parte do que eu posto ali. Né? Eu até digo, olha, Deus não me deixa ganhar na Mega Sena, porque sabe que quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar um pavilhão e vou encher ele de porcaria. Encher de porcaria. Então ele sabe, não, eu não vou dar a Mega Sena pro Seguri, porque ele não vai saber usar o dinheiro dele. Mas eu vou dizer, eu compraria quase tudo ali que eu posto ali, é desejo meu também. É gosto pessoal mesmo. Gosto pessoal, tem muito gosto pessoal ali. E eu acho uma coisa, nessas garimpadas assim, vocês já se surpreenderam com alguma coisa, tipo, nossa, sei lá, De Tomaso aqui no Brasil, tipo, anúncios que vocês nem esperavam encontrar e acabaram encontrando de carros raros? Eu até fiz algumas anotações aqui de alguns carros interessantes, inclusive que teve vendas dentro do barato. A gente fica sabendo de alguns carros, né? Porque a pessoa, fui lá, comprei o carro, aquele que tu postou, comprei aquele outro, né? E alguns dos mais interessantes que eu lembro agora, a XM Break, que foi do Edson Celulari. Nossa! Né? Daí o cara postou lá e postou o documento com o nome do Edson Celulari. E o pessoal brincava, a Cláudia Raia andou muito nesse carro aqui. Né? Cara, Citroën XM, a galera mais nova assim não tem noção do que foi. Não. Eu acho que ele foi capa da 4 rodas, mas era um nível de eletrônica embarcada que ninguém tinha visto no Brasil quando apareceu o carro, né? Suspensão. Não, e o que é
Isso. E diz que a suspensão dessa tá funcionando. Que é uma coisa muito rara. Então, Como assim, consertar essa suspensão deve ser uma incomodação das boas também, né? Se ela não tiver. nossa, deve ser terrível, assim. A XM Break foi um carro que bem icônico, assim, que a gente postou. Teve uma postagem muito legal que a gente fez, foi um pessoal de uma Mercedes 230e, mais antiguinha. O carro estava em Lagoa Santa, Minas Gerais. E aí o pessoal saiu de São Paulo, foi lá, o carro estava abandonado na rua, assim. Tu via as fotos e diz, não, esse carro é lixo, né? Os caras montaram um turbo na Mercedes e levaram andando de Minas Gerais a São Paulo e o carro chegou, né? O carro chegou, imagina, uma Mercedes por 5, 6 mil reais. Sim. Então tem uns carros bem icônicos, assim. A gente postou uma Alfa 156 perua, né? Que até quem comprou foi o Adriano Greco. Ah, foi ele? É Ele outro que comprou uma gosta prata. da incomodação. Ele adora, né? E aí eu converso bastante com ele. E ele comprou também. Linda, cara, linda. Fez todo o O carro carro. está pegando preço. Tá, tá. Eu vendi a minha por mais do que eu paguei, mas mesmo assim, hoje, em retrospecto, já digo que vendi barato. Esse carro já está mais caro do que eu vendi. É um carro lindo, né? É uma obra-prima, um negócio é uma obra de arte. Né? E a Alfa Romeo é uma marca muito órfã no Brasil, né? Então, você tem um núcleo ali de entusiastas que são muito ávidos, né, pela marca, mas agora Isso. parece que eu tenho a sensação que os preços de Alfa estão pegando um pouco mais de tração aí, justamente porque tem outras pessoas que estão... parece que a marca, mesmo sem fazer trabalho nenhum no Brasil, parece estar convertendo novas pessoas, né? Tem mais gente interessada em Alfa. É bem o que você estava falando, né? Existe uma curva clara, assim, de até 20 anos, de 10 a 15, 16, 17, os carros são descartados como carro velho. E a Alfa meio que acho que o fim dos anos 90 foram as últimas Alfas oficiais no Brasil, né? Então, até 3, 4 anos atrás, esses carros eram vistos como carros velhos. E agora é que eles estão completando esses 20 anos e estão atraindo aí, estão adquirindo o status de clássicos, né? Vamos chamar assim. Exatamente. Tu já não encontra uns Alfas assim tão baratos, os bons, assim, tu acaba pagando barato, mas tu vai ver que tu vai gastar. Sim. Mas tu tinha me perguntado, assim, tem alguns carros, assim, que a gente sempre vê que dá uma repercussão maior, né? Alguns modelos, né? Por exemplo, linha Volkswagen é direto, né? Por exemplo, esses dias a gente postou uma Passat Variant B3, que é raríssima no Brasil. Cara, aquilo deu uma polêmica bem legal, assim. A Muita gente B3 qual interessada, é? né? É a mais quadradinha? É na quadradinha e é aquela que a grade é lisa na frente. Sim, Não com uma foi. tomada de ar no logo, sim. Eu não lembro de ver variante desse carro no Brasil. A seguinte teve Isso. Teve bastante VR6. E essa era uma Variant B3 VR6 manual. Ou seja, era sensacional o conjunto, né? Já acho que já foi vendida também. Então Sim. tem carros assim, quando a gente posta um quadrado ou posta um Fusca, né? Que também tem um público bem forte, assim, dá um retorno bem legal. Bem A gente tem no Acelerados, assim, Volkswagen é o Flamengo do mundo de carro no Brasil. E aí, Fiat e Chevrolet seria, sei lá, um Corinthians e um São Paulo, assim. Eles são grandes também, a base de fã engaja muito, mas não chega no mesmo patamar. Por bem e por mal, né? São as marcas que têm mais lovers e também mais haters, né? Onde gera um clubismo, vamos chamar um clubismo muito forte. Mas é legal, porque quando a gente posta algum carro, aparecem os entusiastas daquela marca. E muita gente está ali para contribuir com informação legal, com vivências. Acho que o meu computador está balançando um pouco. Com vivências, com experiências. Não, eu tive um assim, tive um assado. Fica de olho na suspensão, fica de olho no motor. E, cara, tem muita troca de informação ali. Além de ter os anúncios, quem navega ali também consegue obter informações e dicas de como manter esse carro. Né? Eu não vou comprar uma Alfa, mas eu já tenho uma Alfa. Aí o cara vai lá e consegue ver, não, eu tenho e tal, e começa a fazer links, né, conexões, trocar informações. Tem sido bem divertido, assim, a gente tem aprendido bastante ali. Vocês detectaram na questão da quarentena, né? Eu até postei sobre isso algumas vezes. Parece que a gente ficou mais esse vício de ficar procurando coisas na internet com muito tempo parado em casa e tudo mais. Eu me peguei fazendo isso muito mais vezes e eu tenho a sensação de que esse mercado até aqueceu, né? Durante a quarentena. Cara, aqueceu muito, porque
as pessoas estão mais em casa, né? Estão vendo que não vão poder fazer atividades fora, não vão poder gastar dinheiro em viagens por enquanto, em outras coisas. Então, não vou virar, vou olhar para minha garagem. O cara olha para a garagem, aquela vaga tá vazia, ou então o carro tá ali, não, vou mexer. Né? Tanto que eu estava lendo aí, eu tenho uns amigos que trabalham na Fueltec e diz que as vendas da Fueltec aumentaram muito agora na pandemia. E porque o cara tá em casa, vou mexer no meu carro, vou instalar uma injeção, vou mexer na suspensão, vou fazer alguma coisa. E a gente notou muita negociação agora, mesmo no BSI ali, a gente recebe muito direct, não, comprei tal carro, olha, eu não comprei um carro que vocês postaram, mas eu comprei um outro. Agora mesmo eu tava olhando as mensagens aqui antes da nossa conversa, e o cara me postou, comprei um Kia Opirus. Eu disse, meu Deus, alguém compra um Kia Opirus. O cara foi lá e comprou na pandemia um Kia Opirus. Então, os negócios eles estão rolando. Então, a pandemia não afastou tanto. Acho que foi boa para esse pessoal que tá querendo comprar, né? Você lembra assim de cabeça qual foi o anúncio mais barato? Anúncio não, né? Não o anúncio de vocês mesmos, né? Mas juntando ali todos os posts da página, quais foram os anúncios mais barato e mais caro? O mais barato foi um XR3 MK3 preto de R$2.000, que o cara pediu para anunciar, era um anúncio pago até, e aí ele mandou no direct para mim, eu quero R$2.000 no MK3 86. Eu disse, quanto? 2.000? Não é 20 mil? Eu disse, não, eu quero R$2.000. Desculpa. Aí eu recebi as fotos, claro, um carro com muita coisa para fazer, mas pô, é um XR3, é R$2.000, documento em dia, tudo em dia, né? Tu praticamente está comprando um passe. Tava rodando? Rodando o Não carro. vai ter negócio. Tu tá comprando um passe, tu não tá comprando o carro, entendeu? Tu tá comprando um ingresso para o mundo de divertimento, né? E o carro mais caro, eu não lembro agora qual que foi, mas eu acho que a gente postou um Porsche, um Cayman, alguma coisa assim. Eu não lembro agora, porque normalmente quem posta os restos de rico é o Lucas, né? O outro editor. Ele é mais fã desses carros mais... Mas aí essa faixa de 50, 60 mil reais seria o teto, mano. Normalmente é o teto, 40, 50 mil reais, dependendo do carro, né? Tem muita BMW Série 5 que a gente posta, né? Aquelas 540, que daí são carros mais caros também. São baratos para os carros que são, né? Mas são carros caros na faixa. Eu gosto de filtrar as minhas buscas ali até 20 mil reais. É o que eu normalmente busco, né? É o público que eu atendo. Normalmente são esses até 20 mil reais. E você tem hoje um sonho, assim, um projeto? Tem mais algum esporte que você está namorando ou gostaria de sair da questão do esporte? Qual é o seu... Todo mundo sempre tem no campo pessoal, né? Esquece o profissional de achar música. Todo mundo tem sempre aquele 1 ou 2 carros que está constantemente monitorando no mercado. Assim, você tem algum que se sobrar um espaço na garagem é o próximo? Vou dizer que hoje o meu grande sonho é ter espaço na garagem, é ter uma garagem grande e não ter os carros, né? Porque hoje eu moro em apartamento e quem mora em apartamento não consegue se dedicar no faça você mesmo, ter um espaço para mexer. Eu gosto de mexer também. Então, hoje o meu grande sonho mesmo era ter espaço para mexer nos 2 carros. Do apartamento para casa agora, em grande parte por isso, para poder ter a minha garagenzinha ali e fazer as minhas coisas. Sim, isso acho que faz um diferencial muito grande. Mas sonho, assim, eu tenho alguns sonhos que eu desejo um dia talvez realizar. Desses, assim, eu gosto muito do Audi S3 amarelo, 2001, 2002. Eu acho um carro lindo, mas tem que ser o amarelo, né? Eu gosto muito de Calibra. Se não me engano, você falou do Adriano Greco? Tinha um, acho. Não lembro se é amarelo dele. Acho que o dele era prata. Eu gosto muito de Calibra. Acho lindo Calibra. Que mais? O Corsa GSI é um carro que as buscas no OLX e assistindo os vídeos do AG Badolato, o cara fica bem encantado no Corsa GSI, assim, um carro Eu vou te falar, como um ex-dono de Tigra e tendo testado o Calibra e Vectra GSI no Acelerados. O Corsa GSI é um carro legalzinho, o Tigra é um carro legalzinho, mas agora me fugiu, CXE, que chama o motor? C20XE. C20XE, que é o motor 2.0, 16 válvulas do Vectra GSI do Calibra. Olha, eu acho que esse é talvez o melhor motor daquela era no Brasil. Me surpreendeu demais o quão gostosos são de tocada.
tanto o Calibra quanto o Vectra GSI, ele tem o Corsa GSI, no fim, para os padrões modernos, ele é um carro lento, né? O C20, claro. aí ele empurra legal o Calibra e o Vectra GSI, e ele é muito suave, cara, ele é muito linear, assim. É realmente um motor que merece a base de fãs que tem aí. Eu também tenho o projeto de um Calibra no futuro, em grande parte, depois de ter guiado o carro e ter achado o motor demais. Sim, é um carro encantador, assim. Até a gente postou um essa semana, eu postei um por R$ 9.000. O carro chegou, assim, é outro carro que eu acho que está no limite mínimo, assim, de valor que chegou. Daqui para frente, só subida o Calibra. E até porque é um Opel, né? É um Opel raiz, como a gente chama, não é só um Chevrolet. É outra qualidade de construção, de desenho, Nossa, é um carro sensacional. E esses carros têm me atraído muito. Eu não vou dizer assim, eu não sou um cara que deseja carros, super carros, carros caros, nem nada disso. O meu sonho é ter esses carros que me marcaram. Eu lembro que no Calibra, meu pai tinha um amigo que, lá no início da década de 90, ele comprou um Calibra Zero e aí ele chegou lá em casa, ele disse, pá, vem ver o Calibra, é um Calibra vermelho também. E aí eu entrei no carro e ele disse, vai ali e abre o porta-luvas. E aí eu abri o porta-luvas e tinha uma latinha de Coca-Cola no porta-luvas, gelada, né? Ou seja, o porta-luvas era refrigerado, Sim. né? E a Coca-Cola estava gelada. E eu disse, que legal, né? Sei lá, tinha 10, 12 anos ali. Coca-Cola gelada no negócio, aquilo me marcou muito também. Então é um carro bem, bem interessante. Assim. Eu tenho alguns desejos. Tenho desejos de ter outros esportes, com certeza. Mas não sei, a vida vai levando e meu desejo principal é ter espaço e cuidar bem dos que eu tenho. Assim, acho que Sim. Você falou que o Audi S3 para você tem que ser amarelo. Calibra para mim só existe vermelho. Qualquer outra cor de Calibra é heresia. Sim, é icônico. O vermelho é lindo também. Olha, nossa. O outro carro dessa era aí, que eu guiei recentemente no Acelerados e me surpreendeu também, me deu pela primeira vez vontade genuína de ter um, é o Peugeot 406 Coupé, que também é um carro que... Os Peugeots em geral, né? Você pega 306 Rally, são carros demais, assim, muito divertidos e que não pegam preço, né? Sim, o Pininfarina, né? Tudo que é Pininfarina normalmente brilha os nossos olhos, né? Outro carro que é muito interessante de andar é o Citroën ZX Dakar. Sim. Né? O ZX Dakar que tem 167 cavalos, é o mesmo motor do Xsara VTS, aquele Xsara VTS clássico, que é um carro assim maravilhoso de andar. Então tem muito incômodo barato aí que o cara... Motor que tem motor Shizu, né? O motor Shizu, que era o motor do Xsara VTS, motor do 306 GTI, que a gente gravou recentemente. Aí eu descobri que foram importados oficiais, cara. Eu achava que tinha de 306 GTI no Brasil, tinha vindo independente. Mas, na verdade, a Peugeot trouxe tipo 15, 20 unidades, uma coisa mínima. E também um motor muito parecido com o C20XE, nesse sentido de ser aquele motor aspirado raiz, que gira alto, mas tem torque embaixo também, né? Muito linear, de baixo até em cima. Guiei esse carro nesse dia, e o 406, uma coisa que você estava falando lá da Passat Variant B3, Cara, um carro V6 com câmbio manual é muito difícil de achar hoje em dia. Né? Muito, muito difícil de achar. É muito complicado. Então, cara, tem muito... Agora eu tava lembrando, tu me perguntou de alguns carros raros, né? A gente postou esses dias um Fiat Córdoba GTI, né? Esse carro até, pelo que eu fiquei sabendo, talvez ele seja o único Córdoba GTI do Brasil. Sim. Né? Aí tu pensa, mas é um Fiat Córdoba. Para nós não é um carro assim, mas, cara, tem história, entendeu? Tu olha o interior daquele carro, motor 2.0, né? Que é... acho que não lembro se era com fluxo cruzado mesmo do GTI, do Gol GTI. O cara é icônico, né? E a história que tem atrás da unidade é sensacional, né? Os carros na época, vários Ibiza GTI e Fiat GTI foram importados para o Brasil e parece que a Fiat não tinha homologado esses carros. Aí esses carros ficaram presos no porto lá no Espírito Santo. E aquilo ficou muito tempo, até que um dia a Fiat desistiu de tentar resgatar aqueles carros e deixou. E esses carros foram leiloados na época, isso foi muito tempo atrás. Tanto que a maioria desses Ibiza GTI, Fiat, o Córdoba GTI, tudo é placa lá do Espírito Santo originalmente. É assim que é o né? Isso, exatamente. E aí, cara, são carros raríssimos. Para quem é entusiasta Fiat, aquilo ali, nossa, brilha os olhos. Vou fazer revelações bombásticas aqui. Em 1996, a minha mãe quase comprou um Seat Córdoba verde.
a gente acabou comprando um Chrysler Neon, que deve ser outro que deve ser baratíssimo, se você Não, achar hoje em dia. Esses dias vocês postaram o Stratos, né? O Stratos LX. Nossa, que nave espacial que era o Stratos e que carro que também não reteve nenhum prestígio, assim, digamos. E tem o Sebring conversível, também deve ser hoje um dos conversíveis mais baratos. Aliás, no Brasil se chamava Stratos conversível, né? Que era o Sebring americano. Deve ser um dos conversíveis mais baratos de se encontrar hoje em dia, né? Sim. Eu lembro na época que o meu pai queria comprar um carro novo, isso em 97, 98, a gente foi olhar o Mondeo, o pai era fordista, né? E a Mondeo SW que ele comprou custou 36 mil reais. E aí a gente foi ver o Stratos, e o Stratos de entrada custava 42 mil reais. Ou seja, essa diferença de 6 mil reais lá em 1998... Não, 6 mil dólares. Hoje representaria muita. A gente pensa assim, nossa, mas só 6 mil, teu pai deixou de andar no Stratos. Não, mas era muita grana na época, era muita diferença. Né? De 36 para 42 mil reais. O Stratos tinha uma das piores ideias da história da indústria automotiva, que é o câmbio auto-stick, que era um Tiptronic da Chrysler, né? Mas a mudança era para o lado. Você dava uma chacoalhada no câmbio assim, para fazer a mudança manual, né? Sim. E quem é que faz manutenção nisso hoje em dia, né? Quem faz isso aí? Não tem, né? A Chrysler foi uma montadora aí que infelizmente, teve aquele momento bom ali nos anos 90 no Brasil, mas depois que a fábrica lá da Dakota ali fechou, caiu um pouco em descrédito, né, no mercado brasileiro. Mas só encerrando o capítulo sobre o Seat Corsa, depois em 2006, quando eu voltei para o Brasil, dos Estados Unidos, eu acabei comprando uma A4 Avante. Mas fiquei na dúvida, assim, eu dei um passo maior para comprar a 4 Avante, mas eu quase comprei por um valor menor uma Seat Cordoba Vario, que seria um Save the Wagons bem legal. Deve ser bem difícil de achar esse carro num estado legal hoje em dia também. Eu sempre procuro algumas coisas mais icônicas, assim, e é bem difícil, cara, achar Seat Corsa. Seat é difícil, Seat Ibiza 2 portas, 1.6 também, muito difícil de achar. E normalmente esses carros, assim, muito inteiros já caiu na mão dos entusiastas. Sim. Né? Já é o cara que curte, assim, então não acha fácil. Não acha mais fácil. Mas tem... mas no fim esses carros assustam, mas, por exemplo, o meu Fiat Coupé, a gente estava falando de Alfa também, tem muita coisa compartilhada com Fiat nesse caso. Esses Seats aí, basicamente, eles são... O Seat Córdoba, ele é um Polo Classic com uma frente e uma traseira diferente, né? Então, no fim, óbvio que pecinhas de acabamento, esse tipo de coisa acaba sendo muito chato, né? Muito incomodação, mas na parte mecânica mais importante, assim, você não... Dá para não sofrer tanto, digamos assim. Que basicamente alguns eram o AP 1.8 monoponto, que é um motor muito simples de manter, e alguns outros Fiat eram aqueles motor SR Volkswagen, que vieram nos primeiros Golf também, que não é tão difícil de manter. São carros que, se parar para pensar, dá para se divertir e tu não gasta tanto dinheiro. Né? Dos escortes aí que você está falando, qual é o grande escorte icônico que falta na sua garagem, na sua opinião? Olha, eu vou dizer assim, o mais icônico eu já tenho, que é o 95, que é o que eu desejo muito, assim. Mas para o pessoal, para gente que gosta de Escort, tem algumas unidades legais. Por exemplo, o 87 amarelo citrino, que é aquele da capa da 4 rodas, que é um carro assim icônico, né? Tanto o fechado quanto o conversível são carros assim que, nossa, são lindos. O MK3, que é aquele com a grade para quem sabe a letadinha, assim, que tinha farol em cima e embaixo. Sim. Também são carros que, nossa, movem a paixão, né, das pessoas, motor CHT. Você chegou a ter esse mesmo vínculo com o Focus depois, ou a coisa ficou no Escort mesmo? Eu tive um Focus depois, um geração 2,5, né, como a gente diz, 1.6, mas foi um carro do dia a dia, assim, até a placa dele era IXR3 alguma coisa, né? Mas eu não acabei me desgostando um pouco da Ford, porque como eu era engajado com o Escort Clube, a gente tem um clube, o clube existe ainda é muito forte, é licenciado pela Ford também, mas eu fiquei um pouco decepcionado com a Ford, com a movimentação que a montadora fez contra os clubes e tal, mas acho que isso é um assunto meio velado, assim. Então eu
desgostando um pouco de Ford e... No fim, o Focus ele não teve versões genuinamente esportivas no Brasil, né? Talvez até por isso, como a gente estava falando antes, né? O que se torna icônico ao longo do tempo acabam quase sempre sendo as versões esportivas e o Focus deixou o fã de XR3 meio órfão, assim. Eu lembro de um Focus XR, mas que era só da primeira geração, mas que era só um pacote estético, né? Isso, o Focus XR de 2003, ele vinha com as rodas 16 lindas. Eu até estava conversando com uns amigos sobre o Focus hoje, o XR, e só vinha na cor prata. E tinha algumas diferenças de painel, alguns apliques no painel ali, não tinha nada demais, assim. Mas o carro era lindo, né? E o Focus, ele é um BSI, principalmente esse 2.0 Zetec e o 2.0 Duratec manual, que tem 147 cavalos, 145, também é uma bela máquina para o cara se incomodar. Hoje em dia tu consegue comprar um Focus 2.0 manual aí na faixa de 13, 14, 15, 17 mil, muito bom. Sim. E é um carro extremamente divertido, faz curva, nossa, Mas eu vou te dizer, você falou de Focus, eu acho hoje, se você tem que achar um que o Power Shift ali esteja bem resolvido. Mas o Focus, o último Focus que a gente teve, com o 2.0 de 178 cavalos, câmbio Power Shift, você pega esse carro por 40 mil reais, assim, é um baita carro com multimídia, com tudo. É um belo carro assim para uso diário, carro de rodízio aqui em São Paulo. É um carro que eu namoro, inclusive o meu vizinho de vaga aqui no prédio tem um azul muito bonito. Eu não descarto um dia fazer uma proposta. E principalmente esse último tem um desenho muito bonito, depois que teve o facelift, né? Ele é um carro muito bonito, assim, um carro muito confortável, seguro também, né? Eu tive o Focus por 4 anos e era um carro muito bom, assim. Mas eu não tenho o mesmo apego do Focus com o que eu tenho com os Escorts, né? Sim. É questão da história, né? Do que a gente viveu, isso A gente nunca mais vai ser criança e adolescente de novo, né? Nunca mais vai folhear uma revista com aquela paixão da criança. Não vai, com certeza não. Legal demais, Regis. Conta para nós, então, aí, qual é o seu jabá, onde é que o pessoal encontra o Barato Se Incomodar. Ele é só uma plataforma de Instagram hoje, né? Ou vocês estão em outros lugares também? Hoje o @barato_se_incomodar, ele tá só no Instagram. Mas a gente já tem alguns planos futuros para esticar isso, talvez pro YouTube, alguma coisa assim. Só que a gente reconhece que não é fácil produzir material, conteúdo de qualidade. Então, não é. A gente prefere fazer bem o que a gente faz, e aí, quem sabe no futuro, depois, isso alçar voos maiores. Até porque eu não trabalho na área, né? Eu tenho meu trabalho mesmo. O Lucas também tem o emprego dele. A gente não vive de barato se incomodar. Tanto que os valores que a gente cobra ali para fazer o anúncio, aquilo é um valor irrisório. Não muda a nossa vida, né? É mais para manter a máquina rodando mesmo. E a gente encontra a gente no Instagram mesmo, @barato_se_incomodar. Eu tenho certeza que vocês já pensaram nisso e eu sei o quão difícil é fazer, mas me parece que seria muito legal ter um portal e um aplicativo, né? Para a pessoa poder ter ao invés de vocês vasculharem aí as OLX e Web Motors e Mercado Livre, vocês serem o próprio portal onde a gente vai lá para se incomodar barato, né? Isso demanda bastante investimento, né? A gente sabe que as coisas não são tão fáceis assim, mas eu até vejo como critério também. Eu estava pensando, vamos fazer um aplicativo e tal, mas como é que tu vai fazer um critério de que realmente, o cara vai anunciar lá um Cadete GSI, e será que esse carro realmente está barato? É um critério um pouco subjetivo, né? Realmente vai incomodar. Que a máquina... e que a máquina não vai dizer, o cara vai poder lá anunciar o GSI por 12, 15, 40 mil. Mano, 40 mil não é um barato se incomodar. Então, Sim. Como é que nós vamos fazer esse filtro, né? Esse controle? Mas quem sabe aí para o futuro, né? A gente consegue ampliar isso. Por enquanto estamos crescendo bem, está sendo bem legal poder fazer isso, poder interagir assim também, está sendo muito divertido. Legal demais, eu recomendo, eu sou um fã da página aí, como o Regis falou, barato_se_incomodar. Se você está nos ouvindo aí no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, por favor, copie o link, mande para os seus amigos no WhatsApp. Outra coisa muito legal, baixe o aplicativo Orelo, ORELO, Orelo Áudio. É a primeira plataforma aqui no Brasil que remunera os criadores de podcast. Então, o Caso Porto Show está lá também. E como sempre, valeu demais.